Você já deve ter se perguntado por que existem tantos líderes negativos, líderes destrutivos, e como eles conseguem ascender o poder, conseguem realizar toda essa destruição, se você olhar na história passada ou se você mesmo olhar na história atual. Como que isso acontece? E aí eu estou falando de Hitler, estou falando de Stalin, estou falando de Idi Amin Dada, estou falando de Jim Jones, figuras conhecidas mundialmente por sua liderança destrutiva. Mas também existem aqueles líderes destrutivos anônimos que também causam destruição, só que numa escala mais limitada. E a propósito, você sabe reconhecer um líder destrutivo? O vídeo de hoje é baseado em um artigo chamado Toxic Triangle, ou Triângulo Tóxico. Foi um artigo que foi publicado em 2007 numa revista chamada Leadership Quarterly. São 3 autores. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ler. A única limitação é que ele está escrito em inglês. Mas se você não sabe inglês, não se preocupe, só assistir o vídeo até o final, que eu vou abordar com detalhes o que esse artigo fala sobre liderança destrutiva. E antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, você aí que não é inscrito no canal, mas se interessa por liderança, desenvolvimento profissional, tudo usando programação neurolinguística, técnicas modernas de gestão, liderança, neurociência, se inscreva no canal, que eu sempre trago assuntos interessantes aqui para você toda semana. Se inscreva, ative as notificações para não perder. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que existem 2 correntes. Uma que diz que todos os líderes são aquelas pessoas que fazem coisas positivas, ou seja, que a liderança seria sempre uma coisa positiva, e tem outra corrente que diz que existem líderes positivos e líderes com a valência negativa. Eu me alinho com essa segunda corrente que diz que líderes podem fazer coisas fantásticas, né, construir muitas coisas, ou líderes podem fazer coisas terríveis. Se você olhar para a humanidade, você vai ver lideranças, sim, porque, por exemplo, eu citei o exemplo de Hitler, ele foi um líder com uma valência muito negativa, destruição completa, mas isso é liderança. Então, para mim, a liderança tem 2 polos e é o que a gente vai trabalhar, os autores também se alinham com essa teoria. E para reconhecer uma liderança destrutiva, primeiro você precisa conceituar o que é uma liderança destrutiva, o que academicamente não é muito bem conceituado, a definição não é muito exata. Em geral, uma noção de que o líder destrutivo ele realmente é prejudicial para países, prejudicial para empresas, prejudicial para as pessoas que são afetadas de alguma forma pela liderança desse líder. E uma coisa que eu vou acrescentar, e é a razão de eu ter perguntado no início do vídeo se você sabe reconhecer um líder destrutivo, é porque, geralmente, líderes destrutivos, eles não são reconhecidos muitas vezes no curto prazo. Vamos lembrar aí que o próprio, eu estou utilizando como fio condutor Hitler, que é um exemplo muito evidente de uma liderança destrutiva. Durante muito tempo, Hitler foi até, entre aspas, admirado por muitas pessoas na Europa que achavam ele o líder visionário. Então, líderes destrutivos, muitas vezes, no curto prazo, não são reconhecidos, mas a longo prazo, os efeitos da destruição da liderança destrutiva deles são reconhecidos. Para definir liderança destrutiva, são 4 elementos que devem ser considerados. Primeiro, eu já citei, predominam resultados destrutivos. É uma coisa a se observar que líderes destrutivos, mesmo líderes destrutivos, podem construir coisas às vezes. Então, quando você vai fazer um balanço do que eles constroem e do que eles destroem, a destruição é muito maior. Então, para você ser um líder destrutivo, quando você faz esse balanço, o balanço pende aí para a destruição. Uma segunda característica é que a liderança destrutiva geralmente é um processo de controle e coerção, ao invés de um processo de persuasão, comprometimento. Líderes destrutivos geralmente têm aspectos autocráticos, tiranos, são baseados em processos de muita coerção. Muito embora alguns líderes destrutivos utilizem processos de manipulação, que é uma forma de controle mais sutil, quando você não consegue o controle pela coerção, mas eles são geralmente muito manipuladores. Uma terceira característica é que a orientação dessa liderança, geralmente, ela é egoística, ela é egóica, ou seja, direcionada para os objetivos do líder, sejam eles de ganhar mais dinheiro, de ganhar mais poder, de realizar as ideias do que ele acha que deve ser o mundo, e em detrimento dos objetivos aí de uma coletividade que ele lidera. Então, são objetivos calcados no líder, ao invés de calcados nos liderados. E a quarta característica é que há uma perda de qualidade, uma diminuição de qualidade de vida das pessoas afetadas por essa liderança, ou lideradas ou mesmo externas à liderança.
para explicar em detalhes o que é uma liderança destrutiva e as suas características. Os autores, eles descrevem o que seria um triângulo tóxico. O triângulo tóxico, esse que está aparecendo aí na tela, ele é formado por 3 grupos de elementos. O primeiro grupo de elementos são as características do líder, e esse grupo ele é bastante importante para que você te possibilite, através desses elementos, da identificação desses elementos, reconhecer com mais facilidade se um líder ele tende para essa destrutividade, se ele tende a ser um líder destrutivo. Os 2 outros elementos, são os elementos aí que aparecem no desenho na base do triângulo, que são os seguidores suscetíveis e o ambiente propício, eles têm um poder explicativo de como esses indivíduos conseguem obter o poder para executar, então, esse processo de destruição que caracteriza essa liderança destrutiva. Eu vou explicar em detalhes cada um desses grupos, explicando esses elementos. O primeiro desses elementos é um elemento comum a todos os grandes líderes, que é o carisma, porque nem todo mundo que tem carisma é um líder destrutivo, agora todo mundo que tem carisma geralmente é um líder, tem algum grau de liderança, porque ele consegue aí, através desse carisma, atrair as pessoas. A diferença é que a pessoa que tem a tendência para se tornar um líder destrutivo utiliza esse carisma para gerar visões em benefício próprio, em benefício a causas menos nobres, enquanto líderes construtivos, líderes positivos, tendem a articular visões que beneficiam as pessoas, não voltados para eles, mas voltados para as pessoas. Um outro elemento desse grupo aí é o narcisismo. E o narcisismo é característico de líderes destrutivos, entendido aí o narcisismo como dominância, grandiosidade, noções de grandiosidade, arrogância, um orgulho, uma perseguição de prazer. E geralmente o narcisista ele ignora os pontos de vista das outras pessoas. Geralmente é ele que é o certo, ele que detém a verdade, e isso os guia em direção das visões que eles próprios geram. E aí, função desses 2 elementos, você tem aí um outro elemento que é o uso do poder para questões pessoais. Se a pessoa ele tenha toda essa orientação para si mesmo, e esse interesse nele mesmo, ele vai ser direcionado para interesses pessoais. Então, todo líder destrutivo, ele, em detrimento dos interesses de outras pessoas, do bem comum, ele visa os próprios interesses. Um outro elemento comum para líderes destrutivos é uma história de vida complicada, principalmente na infância. Geralmente não quer dizer que todo mundo que tem a história de vida complicada na infância tenda a ser um líder destrutivo. Só que essas pessoas especificamente não conseguiram ressignificar, não conseguiram transformar a sua história em negativa na infância em uma coisa positiva. Então essas experiências marcam esses líderes e servem como um combustível para a destruição que depois vai ocorrer. E talvez aí motivado por essas experiências negativas, esses líderes geralmente têm o que se chama de uma ideologia de ódio, que é aquela ideologia direcionada a uma pauta negativa, de destruição ao invés de construção, e geralmente de pisar, de destruir, de aniquilar seus eventuais inimigos. Isso é comum em todos os líderes negativos, em todos os líderes destrutivos. Um líder destrutivo não promoveria destruições, nem seria um líder sem ter seguidores. Isso nos leva ao segundo grupo, que são seguidores suscetíveis, né, que são as pessoas que seguem esse líder. E os autores, eles dividem os seguidores em 2 grupos. Uns que acreditam, que estão em conformidade com o líder, eles concordam com tudo aquilo de verdade. E o segundo grupo, que são os coniventes, são coniventes porque têm algum tipo de interesse, seja uma ambição, alguma coisa que eles querem conseguir seguindo aquela linha de ação. Então, eles nem acreditam, mas eles seguem porque eles têm algum tipo de interesse. Então, dentro daqueles que acreditam, que estão em conformidade, são 3 elementos. Vamos ver quais são esses elementos. O primeiro deles é algum tipo de necessidade não atendida. Vamos lembrar que, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, grande parte da população tinha uma necessidade muito grande de comer, de subsistir, porque a Alemanha estava na miséria. Uma coisa que ajuda também esse líder destrutivo é quando as pessoas têm uma baixa autoavaliação de si mesma, uma baixa autoestima, um senso de realização limitado, um locus de controle externo, ou seja, eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso ouvir alguém, um líder, que me diga o que fazer. Isso favorece aí que o líder destrutivo ganhe poder. E a terceira coisa que ajuda é uma baixa maturidade psíquica. Já dizia Freud que
quando numa multidão os superegos das pessoas colapsam e são substituídos simbolicamente pelo líder, que então se torna aí o guia de toda a ação. A pessoa não tenha essa busca do autoconhecimento, de entender a si mesma, de ser forte psiquicamente, ela tende a sucumbir com líderes destrutivos que assumem esse controle. E aí, partindo para o segundo grupo, aquele grupo que segue o líder, mas porque tem algum interesse, né, porque ele é conivente com aquela coisa toda, ele tem algum interesse, então, por que que ele tem um interesse? Ele tem ambição. Então, essa ambição de conseguir coisas o faz engajar naquilo ali e fazer de tudo para se mostrar, para quanto mais próximo ali do líder, para ele se aproximar e aí obter ali as vantagens que ele almeja. Vamos lembrar que pessoas que tinham esse comportamento aí no Terceiro Reich aí do Hitler, eles imaginavam soluções e tudo de acordo, mesmo que eles não acreditassem, mas porque eles queriam oferir vantagens daquilo todo. O segundo elemento aí que essas pessoas fazem isso porque elas têm a mesma visão de mundo, elas compactuam muitas vezes desses mesmos valores negativos, esses mesmos valores destrutivos que o próprio líder. Eles podem ter objetivos diferentes, mas eles, resumindo, eles são meio que farinha do mesmo saco. E o terceiro elemento, eu já dei um spoiler no anterior, que são valores negativos, né? Valores, o que rege essas pessoas é a ganância, o egoísmo, né? O egoísmo está na razão, está na raiz de toda a miséria humana, de todas as coisas que de ruins que existem nesse planeta. E aí vamos para o terceiro elemento que, combinado com esses dois, você tem aí um líder aí com aquelas características destrutivas, ele consegue, através do carisma dele, engajar seguidores que vão segui-lo para a destruição, mas isso só é possível quando você tem determinadas características no ambiente. Que características são essas? A primeira característica é a instabilidade. Então, ela pode existir ou esse líder negativo vai aumentá-la ou mesmo criá-la para que aí ele tenha um argumento, e as pessoas não gostam de insegurança, instabilidade, insegurança. Vamos lembrar que, em termos de necessidades humanas, quando a insegurança ela passa de um determinado ponto, as pessoas não reagem bem. Então, esse líder, ele tende a ter um discurso de que eu vou assumir o poder para restaurar a ordem. É sempre assim, e as pessoas, a história se repete, eles conseguem assumir o poder alegando isso. O próprio Hitler usou esse estratagema, ele criou todo um contexto para dizer que ele estava salvando a Alemanha dos comunistas, e assim assumiu o poder. Segundo elemento, que também é bem característico, é uma ameaça percebida. De novo, a ameaça pode ser real, pode ser imaginária, mas geralmente líderes destrutivos, eles trabalham essa ameaça porque o medo move as pessoas e move as pessoas geralmente em direção ao líder. Eles buscam no líder essa segurança, que ele vai dar essa segurança de afastar essa ameaça. E o último elemento aí é uma ausência de pesos e contrapesos, e um baixo nível de instituições, um baixo grau de institucionalização. Você tem instituições fracas. E isso é o que dá, vamos dizer assim, o que não segura esse líder destrutivo. Se ele não tem esses pesos e contrapesos, se ele não tem instituições fortes, ele encontra o caminho livre aí para geralmente centralizar o poder, porque nós já vimos que as características dos seguidores são enxergar nesse líder um salvador, nesse líder uma pessoa que vai conduzi-los, então a autocracia tende à centralização do poder. E aí, com isso, eu terminei de explicar o triângulo tóxico com os seus 3 grupos de elementos que respondem aquelas 3 perguntas que eu fiz no início do vídeo. Você sabe reconhecer um líder destrutivo? Te apresentei os elementos. Com esses elementos, espero que fique mais fácil para você identificar alguém que tenha essa característica de um líder destrutivo. E os 2 outros grupos de elementos, eles explicam aí as condições que permitem que esse líder destrutivo consiga aí, nesse processo de ganho de poder, enfim, resultar nessa destruição, que se você olhar na história, você vai ver vários episódios, várias vezes que isso se repetiu. Então, quando a gente não conhece o passado, a gente tende a repeti-lo. O mundo não precisa de mais líderes destrutivos. Quem sabe as pessoas despertam e tendam a não dar poder, não empoderar líderes que só vão levar para coisas negativas, só vão levar para destruição e miséria. É isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.